Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 125, que foi quando nós estudamos a aplicação do Teorema de Norton em circuitos que contenham ali fontes dependentes. Bom, caso você não tenha visto ainda esse vídeo ou não fez a lista de exercícios, né, eu vou deixar na descrição desse vídeo, na listagem ali de vídeos de referência, o link para a aula 125. Então lá você, além do conteúdo teórico, a explicação toda ali, tem também o link para você fazer o download da lista de exercícios. Tenta resolver e depois volte aqui para conferir os resultados, ok? Agora, se você já fez, basta continuar e ver aí a solução. Exercício 1. Determine o circuito equivalente de Norton para a parte do circuito externa à reatância indutiva, visto na figura 1, em função de V. Bom, nesse circuito nós temos uma fonte de tensão, dependente de tensão, né, ou no caso ali, uma variável V externa ao circuito analisado, o que torna, né, a análise bastante simples. Então vamos começar calculando a corrente de Norton. Nesse caso, nós vamos curto-circuitar os pontos onde haviam ali a reatância indutiva, né, XL. Observe a polaridade da nossa fonte de tensão, a corrente total dela ali, ela vai por baixo ali, né, dando o sentido convencional para a corrente. Para calcular a corrente de Norton, basta aplicar a regra dos divisores de corrente que nós já estudamos aqui no canal. Então, a corrente que entra no divisor de corrente formada ali por R2XC, que multiplica a resistência do ramo oposto do divisor, no caso R2, dividido pela soma das impedâncias dos ramos individuais. No caso, eu tenho R2 mais a reatância capacitiva, que é menos JXC. Então, falta aí a corrente total, né? Qual é a corrente que vem dessa fonte? Basta, então, aplicar a lei de Ohm para calcular IT, né? Então, pega a tensão da fonte e divide ali pela impedância equivalente desse circuito, onde nós temos ali a fonte de tensão 10, que multiplica V, dividido pela impedância total, que é R1 em série com o resultado do paralelo de R2 com XC. O paralelo de R2 com XC, pessoal, nós temos aí produto pela soma dos elementos individuais, resultando em 192,3 ohms, menos J 961,6 ohms. Então, atribuindo ali na expressão para o cálculo da corrente total da fonte, obtemos ali 1,894 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica a variável de controle V, né? Tudo isso aqui em ampere, porque é a corrente IT. Esse é o valor do módulo. E o ângulo de fase é de 10,49 graus. Então está o resultado aí no formato polar. Atribuindo no cálculo da corrente de Norton, pessoal, nós vamos ter ali 1,857 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica a variável de controle, que ela é externa ao circuito, ampere. Esse é o valor do módulo da corrente de Norton. E o ângulo de fase é de 21,8 graus. Então está aí a corrente de Norton. Agora vamos para a nossa impedância de Norton, que nesse caso será a impedância entre o ponto A e B no circuito da figura 1. Observe que como a variável de controle da fonte de tensão dependente é externa ao circuito, nós podemos sim substituir essa fonte dependente por um curto-circuito. Então a impedância de Norton nesse caso será as resistências R1 e R2 em paralelo e o resultado em série com a reatância capacitiva, que nesse caso é menos JXC. Atribuindo os valores, nós temos ali a impedância de Norton igual a 2,693 kΩ, né? O valor do módulo da impedância, e o ângulo de menos 21,8 graus. E aí, então, nós temos o circuito equivalente de Norton, né? Uma fonte de corrente em paralelo com a impedância de Norton. Observe ali no formato retangular da impedância de Norton, pessoal, que ela pode ser representada, então, por uma resistência de 2,5 kΩ, e como a parte imaginária ali é negativa, né, ó, menos J1 kΩ, é a característica, então, de um capacitor, né? Então, uma reatância capacitiva de 1 kΩ. E a reatância indutiva que foi removida no início da análise volta para o circuito. Esse circuito, pessoal, ele foi analisado lá no vídeo da aula
123, quando nós estudamos o teorema de Thevenin, tá? Eu vou converter esse circuito de Norton em um circuito equivalente de Thevenin para que a gente possa, então, observar os resultados, tá? Eu sugiro que depois vocês vejam o vídeo da aula 123, caso não tenha visto ainda, para comparar os resultados, mas olha aí, a tensão de Thevenin é simplesmente o produto da corrente de Norton pela impedância de Norton, né? É a lei de Ohm. Então, o valor resultante aí é de 5 volts. E olha aí o circuito equivalente de Thevenin que foi obtido lá no circuito da aula 123. Uma fonte de 5 volts que multiplica a variável de controle V e a impedância de Norton ali, agora ela fica em série, né? Que vira então a impedância de Thevenin, 2,5 kΩ com um capacitor em série de 1 kΩ de reatância capacitiva e a nossa carga XL ali. Comprovando a equivalência aí entre os circuitos de Norton e Thevenin. Exercício 2. Determine o circuito equivalente de Norton para o circuito visto na figura 2. Bom, aqui nós temos um caso mais complexo. Por quê, pessoal? Nós temos que a variável de controle da fonte de corrente dependente, ela consta no circuito, né? É a corrente IX que passa ali pelo resistor R3. Então, nós não podemos aplicar o método simplificado que nós vimos no exercício 1. E sim, temos que aplicar o que nós vimos na aula 125. Vamos começar calculando a corrente de Norton, que é a corrente que atravessa entre o ponto A e B, uma vez que eles vão estar agora em curto-circuito. Lembrando que a corrente de Norton ela é igual nos dois métodos, né? Devido ao curto-circuito causado entre os pontos A e B, pessoal, a corrente IX irá para zero, né? Uma vez que o resistor R3 estará em curto-circuito, não vai ter corrente circulando por ele. Isso vai causar o cancelamento do efeito da fonte de corrente dependente ali, né? Uma vez que IX, que é a variável de controle, vai para zero. Então eu posso simplesmente remover aquela fonte de corrente, o que torna o circuito bastante simples ali na figura 2B. A corrente de Norton será simplesmente o fator da tensão E dividido pela resistência equivalente R1 mais R2. Atribuindo os valores, temos 5 mA. Esse é o valor do módulo, né? E o ângulo de fase ali é igual a zero. Ok, corrente de Norton sem problema. Vamos agora então aplicar o método 2 que nós vimos lá na aula 125 para obter a impedância de Norton. Ok, temos de volta aqui o circuito da figura 2. Eu vou converter primeiro essa fonte de corrente dependente, pessoal, em uma fonte de tensão. Tá? Isso vai facilitar a nossa análise conforme vocês vão observar. Então, a nossa fonte de tensão será 6Ix, que é o valor da corrente, vezes o resistor R1 de 1 kΩ. Né? A aplicação da lei de Ohm resultando em 6.000 vezes Ix. Então, olha a representação na figura 2C do circuito da figura 2 com a fonte de tensão agora no lugar da fonte de corrente controlada. E agora o resistor R1 fica em série, né? Observe ainda, pessoal, que a fonte de tensão independente ela foi curto-circuitada, né? Nós podemos fazer isso por ser uma fonte independente. E nós colocamos externamente a fonte EG, né? Onde nós vamos obter o valor de EG e IG, e com isso calcular a impedância de Norton, né? Aplicando a lei de Ohm, EG dividido por IG. Só que nós temos que obter EG e IG de forma a não ser dependente na expressão de Ix, que é a variável de controle da fonte de tensão dependente. Essa fonte nós não podemos remover simplesmente porque Ix, que é a variável de controle, está presente no circuito. Então, vamos lá. Começando pela aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes, nós vamos ter que IG é igual a Ix, que é a variável de controle, ou a corrente do resistor R3, mais a corrente que vai ali para a esquerda do circuito, que eu chamei aqui de IA. Aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões na malha externa, aí, pessoal, nós podemos calcular IA, né, como sendo ali 6.000 Ix, que é a tensão da fonte de tensão dependente, mais a tensão EG, tudo isso dividido ali por R1 mais R2 em série. Então, atribuindo os valores, eu tenho IA igual a 3x mais 500 vezes 10 elevado a menos 6 EG. Ok, nessa expressão para IA, nós temos que ela é dependente
ali de IX. E IX é a corrente do resistor R3, que eu posso obter simplesmente aplicando a lei de Ohm. IX é igual a EG dividido por R3. Uma vez que o resistor R3 está em paralelo com a fonte EG, tem a mesma tensão. Então, EG dividido por R3 dá ali 256,4 vezes 10 elevado a menos 6 EG. Agora, então, eu posso substituir esse valor lá no lugar de IX na expressão para IA. IA fica sendo, então, 1,269 vezes 10 elevado a menos 3 EG. Olha lá, então, pessoal. Eu tenho uma expressão para IA e eu tenho uma expressão para IX. E agora eu posso substituir essas duas expressões para o cálculo de IG, que é a minha corrente lá da minha fonte de tensão externa. Então, atribuindo essas duas expressões, nós temos que IG é igual a 1,525 vezes 10 elevado a menos 3 EG. Agora que eu tenho uma expressão com IG e EG sem nenhuma variável de controle das fontes dependentes, no caso desse circuito só tem uma, né? Eu posso obter a impedância de Norton, que será EG dividido por IG. Substituindo IG nessa expressão e agora cancelando as tensões EG, resulta em 655,7 ohms. Essa é então a minha impedância de Norton para esse circuito, né? Que nesse caso, como não haviam elementos reativos, é apenas representado por um resistor, né? Só tem a parte real. Tá aí então o circuito equivalente de Norton. 5 mA o módulo, o ângulo de fase é igual a 0 e a minha impedância de Norton igual a 655,7 ohms. Agora vamos converter o circuito EI equivalente de Norton em um circuito equivalente de Thevenin. Basta aplicar a lei de Ohm ali, né? Corrente de Norton vezes a impedância de Norton, resultando em 3,278 volts com ângulo de 0 grau, que também é o mesmo obtido lá na aula 123, quando nós estudamos a aplicação do teorema de Thevenin para quando a variável de controle também participa do circuito sob análise. Mais uma vez aí, pessoal, comprovando a equivalência entre as duas representações dos circuitos, né? Norton e Thevenin. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Deixe um comentário dizendo aí como foi a tua performance. E também, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique se você está inscrito no canal, né, pessoal? Tem muito vídeo aí por vir ainda. Então, forte abraço e até logo.